gente, estamos aí para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é cuidado, eu estou em construção. Eu queria começar dando para vocês um exemplo. Vamos pensar em um bom arquiteto, um bom construtor. Enquanto ele começa a construir uma casa, ele pode encontrar alguns problemas, né? Claro que enquanto a casa está inacabada, ela vai apresentar alguns defeitos que durante essa construção precisam ser modificados. Pode haver algum problema de encanamento, por exemplo, e aí precisa mexer mais uma vez, entre outros N problemas que podem acontecer. E sendo esse arquiteto, esse construtor, um bom profissional, quando a casa estiver acabada, ela estará impecável. O que eu quero dizer com isso? Que assim somos nós. Deus colocou a gente aqui na Terra e enquanto nós estamos aqui, o nosso caráter ainda está sendo moldado. Enquanto nós somos moradores dessa Terra, nós precisamos passar por um processo, dia após dia, para que o nosso caráter se pareça com o caráter de Cristo, que é o propósito. O desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos. E enquanto nós vivemos aqui na Terra, nós vivemos em um corpo corruptível. O que é um corpo corruptível? É um corpo que pode se corromper. O que seria isso? Nós somos sujeitos a doenças, nós somos sujeitos ao pecado, nós somos sujeitos ao mal. É como o apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero é o que me leva a errar. Então, quando chegar o grande dia, o dia que nós esperamos, aqueles que foram salvos receberão corpos incorruptíveis, corpos que não vão se corromper. Só que enquanto nós estamos aqui, nós ainda estamos em construção, ainda estamos sendo construídos. E algumas coisas que precisam ser construídas em nós são a santidade, a fé, o temor e o fruto do Espírito. Essas 4 coisas são as 4 coisas que a gente precisa todos os dias buscar diante de Deus. A santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e aquele que não teme não tem como encontrar o Senhor. Aquele que não teme não tem como buscar se parecer com o Senhor, porque se você não teme, você não vai fugir do pecado. E o fruto do Espírito é aquilo que nos faz conviver, ter uma convivência melhor com o Senhor e uma convivência melhor com os nossos próximos. Todas essas coisas são necessárias para que o nosso caráter seja moldado para parecer com o caráter de Deus, que é o que Deus deseja resgatar. Deus deseja resgatar aquela imagem e semelhança que foi perdida pelo pecado lá no Éden, e que desde o Éden vem se tornando cada vez mais difícil. Deus enviou Jesus e hoje nós temos a possibilidade de ter um caráter como o caráter de Deus. Então uma coisa que nós precisamos de fato entender é que nós somos seres em construção, nós ainda estamos sendo construídos, o nosso corpo é um corpo que se corrompe. Enquanto não chegar o dia do juízo e você for salvo e o seu corpo se tornar um corpo incorruptível, um corpo que não é sujeito a nenhum mal, enquanto esse dia não chegar, nós somos sujeitos a todos os males, os nossos defeitos, o nosso caráter ainda está sendo trabalhado. Então nós precisamos entender que nós estamos em construção e que o nosso irmão, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso lado também estão em construção. Assim como elas precisam ter paciência conosco e nós precisamos ter paciência conosco, nós precisamos também ter paciência com aqueles a quem nós amamos, aqueles a quem nós ainda não amamos, aqueles que nós simplesmente convivemos, ou que possamos vir a conviver, para que nenhum de nós tropece e venha cair. O nosso texto base para tudo isso está em Hebreus 10. Eu sugiro que você leia depois o texto todo, mas eu vou ler aqui os versículos que são chave para essa palavra. Começar aqui no versículo 15, livro de Hebreus, capítulo 10. No versículo 15 diz assim: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades
não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então, qual é o plano de Deus? Colocar as leis dele no nosso coração e fazer conosco uma aliança, fazer conosco um pacto, fazer conosco, viver conosco, é a ideia de Deus. Então, quando ele escrever as leis dele no nosso coração, fazer conosco essa aliança, o desejo dele é não se lembrar mais dos nossos pecados. Quando nós confessarmos e deixarmos, a palavra diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O Senhor já não se lembrará mais dos nossos pecados. Continuando aqui, versículo 22 agora. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Então, como é que Deus quer cumprir esse plano? Ele quer que uns aos outros, que eu ajude você e você ajude outros e outros me ajudem, vocês me ajudem também. Ele quer que nós nos ajudemos e nos incentivemos ao amor e às boas obras. Ele quer que a gente busque se purificar todos os dias, o buscar é nosso. E que nós possamos buscar um coração sincero, tendo a plena convicção da fé que nós professamos. Então, qual vai ser o resultado desse plano? É o que a gente finaliza no versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você não é alguém que Deus fez para retroceder. Hoje Deus te chamou para ver esse vídeo, você assistiu esse vídeo até aqui, porque Deus deseja ter uma aliança com você, um relacionamento diferente com você, um relacionamento de pai, de amigo, de intimidade com você. Deus deseja que você viva pela fé e que não retroceda, para que você seja, portanto, salvo, para que você entenda hoje que você é um ser em construção e que Deus quer completar a obra em você, mas que você precisa também respeitar e ajudar aos outros que ainda terão a obra completa em suas vidas, assim como nós. Agradeço a sua participação, agradeço por você ter assistido até aqui. Se você gostou, clica aqui em gostei e compartilhe com os amigos. Se você não gostou, compartilhe com os inimigos. Deixe aqui seu comentário é muito importante. Muito obrigada, Deus abençoe a sua vida.